Ouça o que Deus tem para falar com vocês. E poderoso Pai, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Senhor, permita que essa palavra vá e que ela produza o resultado para aquilo que o Senhor enviou. Porque céus e terra passarão, mas a tua palavra não passa. Porque é o Senhor quem confirma as palavras do teu servo. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde para todos os ouvintes, todos que estão nesse momento ligadinhos aqui no programa O Nome de Jesus é Poderoso. Para quem não me conhece, eu sou o pastor José Costa, da Igreja Evangélica O Nome de Jesus é Poderoso, que está ali na Avenida Automóvel Clube, aqui em Vila dos Teles, Rio de Janeiro. Se você chegar no centro de Vila dos Teles, procura ali a fábrica de gelo Monte Claro. Depois da fábrica de gelo, tem um posto de gasolina mais à frente. Depois do posto, você vai ver uma placa bem grande, de 7 metros, escrito: O Nome de Jesus é Poderoso, com 2 mãos na frente do banco. A palavra que Deus preparou para edificar a igreja, você é a igreja de Cristo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, morada da santidade. O nosso coração é o altar de Deus. Então aqui em Apocalipse, um livro, no livro de Apocalipse, aonde Deus manda cartas à igreja. E essa carta, a primeira carta, a igreja de Éfeso, diz a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então diz aqui, versículo 2: eu sei as tuas obras. Deus te conhece, meu amigo. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. Então Deus enviou essas cartas através de João para as igrejas. E talvez você, meu amigo, que faz a obra do Senhor, você missionário, presbítero, homem de Deus, mulheres de Deus, obreiros, nós que fomos escolhidos para fazer a obra do Senhor. Aqui no versículo 2, ele diz: eu sei as tuas obras. Ele conhece cada um de nós, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, olha só, e não são, e tu os achaste mentiroso. Aqui no versículo 3, ele diz: e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Ele está vendo o teu esforço, que você trabalha, que você é esforçado, que você faz a tua parte. Deus é bom, meu amigo. Ele está vendo você, o teu esforço, está vendo o teu trabalho, a tua paciência. Ele diz aqui no versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Homens de Deus,
Mulheres de Deus, o que você prometeu para Deus que você parou de fazer? Talvez você está enfrentando uma enfermidade. E talvez muitos já oraram por você. Talvez você está enfrentando uma doença e muitos oraram por você. E nada mudou. Porque tem coisas que partem de nós. Tem coisas que nós temos que tirar. Porque está escrito lá em Filipenses. Em Filipenses 2, versículo 9 e 10. Que diante do nome dele, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra. Lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 5, diz assim: melhor que não prometa, do que prometa e não cumpra. Às vezes você está perto de alguém, você prometeu fazer a obra do Senhor, só que você não tem palavra. Você começa a fazer, mas você não tem estrutura para fazer. E Deus tem resposta para tudo. Está escrito lá em Isaías 55, versículo 8, que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, que os nossos caminhos não são os caminhos dele. Para você ver que quando você faz do teu jeito, você cai. Teve um homem que ele era um pastor. E esse pastor, ele trabalhava o dia inteiro. Trabalhava muito, e quando era no final da tarde, ele vinha e ele tinha um compromisso. Ele era pastor e ele pregava a palavra. Um certo dia, de tanto esforço que ele fez, ele adoeceu. Como ele trabalhava com carvão, ele pegou tuberculose. Ficou tuberculoso. Ele ficou tão triste, tão magoado, porque ele trabalhava o dia inteiro. E mesmo assim ele adoeceu, ficou em cima de uma cama, abandonou o trabalho, porque não podia trabalhar, e ele ficou triste. E assim talvez você está assim também. Como diz aqui no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Ele diz que para você lembrar da onde que você caiu, para você se arrepender, ele diz, e pratica as primeiras obras. O que você estava fazendo antes de adoecer? Você estava servindo o Senhor em algum ministério que você abandonou para ir para outro? Você estava fazendo alguma coisa para Deus no altar? Você era um levita e saiu do altar? Você era um pregador e abandonou a obra assim, de uma hora para outra, e agora está desse jeito? Você sabe o que está escrito lá em Romanos 6? O salário do pecado é a morte. Diz aqui no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Ele diz que você tem que se arrepender, e pratique as primeiras obras. Volta a fazer o que você estava fazendo. Ele diz, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você lembra que está escrito lá na igreja, lá na carta que foi enviada à igreja de Filadélfia, diz assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus já te deu. Enquanto você permanecer com Deus, o que é teu, Ele te deu, ninguém toma. Talvez você está hoje caído aí, andando de médico para médico, e teu problema não é de médico, teu problema é pecado. Mas só que o homem não reconhece o seu erro.
ele está certo 100%, 24 horas ele acha que ele está certo. É como a Bíblia diz, Isaías 55, versículo 8, que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, que os nossos caminhos não são os caminhos dele. Meu irmão, talvez você está fazendo coisa que você olha, talvez você está com orgulho no teu coração, soberba, com vergonha, e não quer voltar da onde você saiu. Meu irmão, é melhor você voltar e te humilhar, porque a palavra de Deus diz que humilha-te debaixo da potente mão de Deus, para que ao tempo de Deus ele te exalte. Bem-aventurados são aqueles que reconhecem o seu erro. E eu vou terminar aqui sobre esse pastor. Lembra-te de onde tens caído. Porque esse pastor, ele trabalhava com carvão. E no final da tarde ele vinha e trabalhava. No trabalho dele ele vinha e era pastor. Ele ficou tuberculoso, então ele ficou tão triste que ele não foi mais na igreja. Ele ficou tão triste que ele não tinha mais uma vida de oração. Então ele ficou em cima de uma cama muito aborrecido, porque ele era um pastor, porque ele trabalhava, e depois ele adoeceu. Um certo dia, um pregador foi até ele. Só que vários pregadores já tinham ido. Vários pregadores já tinham ido. O que acontece é que esses pregadores oravam e não acontecia nada. Mas um certo dia um pregador foi lá e disse para ele o que aconteceu. E ele contou para esse pregador. Então ele estava triste, muito angustiado. Talvez você está assim. Mas eu pregava, mas eu adorava no altar, mas eu fazia tudo para o Senhor e Ele permitiu que eu adoecesse. Talvez você está triste. Meu irmão, te arrepende. Lembra-te de onde tu caiu. Naquele dia que você deixou o ministério, você caiu. É para você lembrar daquele dia, daquela atitude que você teve. Talvez você saiu de dentro de uma igreja porque não gostou da atitude de algum irmãozinho que talvez te magoou com palavras, e você está aí em outro lugar participando de ceia injustamente, sendo culpado do sangue e da carne, comendo e bebendo indignamente, sendo culpado, dormindo fraco e doente dentro da igreja. E passa uma imagem mentirosa, mas não se arrepende. Um certo dia, um doutor da lei perguntou: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele disse: o maior é primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças. E segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. E você diz que é um pregador, abandonou o ministério. Você diz que é um pregador, abandonou todo mundo, a igreja. Você abandonou foi a Deus. Você não abandonou o pastor, você não abandonou a igreja. Por isso que você está passando por isso. Lembra-te de onde tu caiu. Tira esse orgulho de dentro do teu coração. Tira essa mágoa daí. E te converte ao Senhor. Porque se converter, a palavra de Deus diz que o homem puro de coração, ele vê a Deus. O puro de coração, ele não paga mal por mal. Diz aqui no versículo 5: lembra-te, pois, de onde tens caído, e arrepende-te, e lembra-te as primeiras obras. Para você se lembrar como você fazia a primeira obra no início. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei o seu castiçal, o lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. E talvez você não se arrepende. Você está aí chateado, angustiado. Você quer cura, mas você não se arrepende. Então esse pastor que estava com esse problema, ele abriu o coração para o outro pastor. E o outro pastor falou: meu irmão, você se entristeceu com o Espírito Santo. Teu coração está cheio de mágoa. Você está chateado porque você era um pregador
e agora você está doente. Te arrepende, pede perdão para Deus e Ele vai te levantar. E ele nem orou, ele simplesmente pediu perdão para Deus. Ele disse que seja para a glória do Senhor, e ele foi curado. E o homem estava em cima de uma cama. Então, para você ver que tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que crê. Talvez você está aí cansado, no fundo do poço, mas não te arrepende. E Deus permitiu que eu viesse aqui dar essa palavra para você. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 5, que é a primeira carta à igreja de Efésios. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Meu filho, você caiu da onde? Foi porque você saiu de uma igreja, porque você não gostou de um irmão? É por isso que essa doença está em você. Você é tão orgulhoso que você não abaixa a cabeça e volta e pede perdão. Ele diz: bem-aventurados são os que se humilham. Humilha-te debaixo da potente mão de Deus, meu irmão. Os humilhados serão exaltados. Ah, mas eu não posso fazer isso. Quem aquele irmão pensa que é? Quem aquela irmãzinha pensa que é? Não, eu não tenho coragem de voltar para aquela igreja por causa disso. Eu não gosto daquele irmão. É assim que você ama o teu próximo? É assim que esse mandamento se cumpre para você? Não consegue olhar teu irmão? Não consegue passar por ele? Meu irmão, a palavra de Deus diz para você lembrar de onde caíste. Ele diz: e se arrepender, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Será que você ainda pratica as primeiras obras? Você era um obreiro, deixou de ser um obreiro. Você era um levita, deixou de ser um levita. Você fazia a obra do Senhor, deixou de fazer. Você acha que você está certo? Deus está dizendo para você que a tua cura, o teu milagre depende de você voltar a praticar as primeiras obras. Você não está praticando as primeiras obras. Então, em nome de Jesus, meu irmão, volta e pratique as primeiras obras. Faz a obra. Volta a fazer o que você prometeu para Deus. Porque a palavra de Deus diz, lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, porque não sabem que fazem mal. Meu irmão, toda vez que você promete uma coisa para Deus e não cumpre o que você prometeu, Ele tem você como um tolo. É um tolo, é o tolo da Bíblia, que promete um monte de coisa para Deus, mas não tem capacidade de cumprir. Lá em Números, capítulo 23, a palavra de Deus diz: assim diz o Senhor, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria eu, não faria? Ou falaria eu e não cumpriria? Você está vendo? O que Deus fala, o que Ele promete, Ele faz. Por isso que céus e terra passará, mas a palavra dEle não passa. Então diz aqui no versículo 6, ele diz: tens porém isto, que aborrece as obras dos nicolatas, as quais eu também aborreço. Por que ele está falando isso? Porque você faz do teu jeito. Uma pessoa que ama a Deus de verdade, alguém vai aborrecer ele, alguém vai perseguir ele. Aquele irmão grita com ele, aborrece ele, mas ele continua tratando ele do mesmo jeito. Paz do Senhor, irmão. Tudo bem, irmão. Ele, em momento algum, ele muda o seu procedimento, porque a palavra de Deus diz que os puros de coração, eles verão a Deus. Eles têm um coração purificado. Eles não se abatem com qualquer palavras, piadas, ainda que aponte o dedo para ele, magoe ele, mas o coração dele é puro. Ele não guarda maldade. Aqui no versículo 7, quem tem ouvido, ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E eu te pergunto, você quer comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus? Você quer que isso aconteça com você?
Então, meu irmão, aqui no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 5, ele diz para você lembrar de onde você caiu. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Então, meu amigo, lembra-te de onde você caiu. Lembra-te de onde tu tens caído. Porque você está praticando não o que você prometeu para Deus. Talvez você está fazendo a tua vontade, do teu jeito. E Deus quer que você volte atrás e lembra-te qual foi o teu pecado cometido. Lembra-te de onde você caiu para que Ele venha curar você agora. Vamos orar? Em nome de Jesus, poderoso Deus e poderoso Pai. Reúna a minha fé, Senhor, com este homem de Deus, com esse presbítero, com essa missionária, com essa diaconisa. Reúna a minha fé com esse pastor. Reúna a minha fé, Senhor, com esse diácono. Reúna a minha fé com esse homem, Senhor de Deus, que te prometeu fazer a tua vontade. Mas ele, Senhor, não tem praticado as primeiras obras. Ele começou, mas ele não terminou. Porque ele é orgulhoso. Porque ele tem ódio no coração. Porque ele não perdoa. Ele não aceita. Ele é orgulhoso. Em nome de Jesus eu te repreendo o espírito de orgulho, da soberba, da prepotência, que sai da vida dessa pessoa. É teu momento de te arrepender. É o teu momento de reconhecer que você pecou contra Deus, pecou contra o céu. É o teu momento de reconhecer: Senhor, me perdoa, porque eu vou voltar. Eu vou pedir perdão para aquele pastor, eu vou pedir perdão para aquela missionária, para aquele presbítero, para aquela diaconisa que tanto me ajudou, que tanto teve do meu lado, que me ajudou, estava ali, Senhor, fazendo a obra, e por um motivo, porque eu não gostei de um irmão, eu saí. Ele diz: lembra-te de onde tu tens caído e te arrepende, porque Ele pode tirar de você o teu castiçal. Em nome de Jesus, Pai, ouve a oração deste homem, ouve a oração desta mulher, do teu filho, Senhor, e tem misericórdia dele, porque eu entrego essa pessoa em tuas mãos. Eu entrego essa pessoa, Senhor, que está agora diante, Senhor, do rádio, ouvindo a minha voz. Tem misericórdia dessa pessoa. Em o nome de Jesus, porque eu entrego ele em tuas mãos, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os ouvintes aqui da Rádio Rio Gospel, todos os ouvintes da Rádio Onda Gospel FM. Que Deus os abençoe, em o nome de Jesus. E sexta-feira eu vou estar aqui, 13h, em o nome de Jesus. E fiquem todos com Deus, e que Deus os abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Irmã Denise Siqueira, que Deus abençoe você e toda a sua casa, a sua família, em o nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e que Deus os abençoe, em o nome de Jesus. E até sexta-feira, se assim Deus o permitir. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.